pessoal, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a recente decisão no habeas corpus prolatada pelo ministro Roberto Barroso, determinando a transferência de 2 travestis para um presídio feminino e que gerou tanto reações positivas quanto reações negativas na sociedade. Então eu vou trazer algumas reflexões. Eu estou aqui com a decisão em mãos e a primeira coisa que a gente pode notar é que na ementa ele fala o seguinte: a notícia de que a parte acionante está recolhida em estabelecimento prisional incompatível com a sua orientação sexual autoriza a concessão da ordem de ofício. Nesse primeiro momento a gente já consegue perceber que mesmo o ministro Barroso já começou fazendo um pouquinho de confusão, porque ele vai misturar aí a orientação sexual com a identidade de gênero desses pacientes. O ministro ele vai trabalhar um pouco essas questões, porque na verdade ele vai denegar o habeas corpus no que tange ao pedido de liberdade dessas 2 travestis, e quando a gente vai lendo o texto, a gente percebe que o ministro ele trata o tempo inteiro as 2 pelo seu nome de batismo, ou seja, o seu nome masculino, quando elas na verdade são mulheres e já se identificam socialmente como tal. Então, por exemplo, ele fala: destaca por fim que o paciente, travesti, entre aspas, está presa em penitenciária masculina, sofrendo todo tipo de violências, influências psicológicas e corporais. Na verdade, aí vem o pedido do próprio advogado. E olha como que também o advogado, ele também se confunde um pouco. Ele fala o seguinte: em caso de rejeição de todos os pedidos, seja determinada a Secretaria de Administração Penitenciária que transfira a paciente para local adequado, posto que ela, a despeito de sua opção sexual, está presa em uma cela com 31 homens, quando a capacidade é de apenas 12. Então a gente tem que analisar diversas delicadezas dessa questão. O próprio advogado, apesar dele estar movido por uma boa intencionalidade, ele promove uma série de incorreções mesmo, assim, de equívocos, quando ele vai tratar a própria cliente dele. Ou seja, ele argumenta o tempo inteiro que ela, pelo fato de ser uma mulher travesti, ela deveria estar num presídio feminino, porque ela fica muito vulnerável a todo tipo de violência, principalmente quando ela está num presídio masculino superlotado. A gente conhece a realidade do nosso sistema prisional. Então, numa cela onde cabiam 12 pessoas, tinham 31 homens. Então, ela estava sendo vítima de uma série de violências. Mas, gente, não é opção sexual. É a orientação sexual. Primeiro que ele está falando aqui de identidade de gênero. Ele não está falando aqui de sexualidade, orientação sexual. É o fato dela ser uma mulher e de estar entre inúmeros homens que gera essa dificuldade. Porque ela poderia ser uma mulher trans lésbica. Ela poderia ser uma mulher trans que gosta de mulheres. Ou ela pode ser uma mulher trans que gosta de homens, ou dos dois. Mas o importante é que essa diferenciação ela tem que estar mais evidenciada, para que a gente não cometa violências, até mesmo na forma de manifestar o nosso posicionamento jurídico. E no final das contas, então, a decisão desse habeas corpus 15.2491 de São Paulo foi positivo para a população LGBT, na medida em que o ministro Roberto Barroso ele passou a aplicar a resolução conjunta número 1 de 2014 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação. E aí, uma reflexão que eu faço também é que muito me impressiona que uma resolução conjunta de 2014 de combate à discriminação esteja gerando uma repercussão por sua aplicação em 2018. Essa resolução conjunta ela deveria vincular todos os demais magistrados. Infelizmente, só agora o ministro da Corte Suprema veio aplicá-la. E aí eu vou trazer algumas informações sobre essa resolução conjunta, porque ela é muito importante. Então ela foi feita pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação, em parceria com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E aí, com base em diversos tratados de direitos humanos, do qual o Brasil é signatário, ela vai trazer uma série de direitos a serem garantidos para a população LGBT em caso de privação de liberdade. A gente vai ter ali, por exemplo, no artigo 2º, o direito a ser chamado pelo nome social. Ou seja, as pessoas travestis e trans que se identificam com outro sexo que não aquele biológico no qual elas foram identificadas em seu nascimento, elas têm direito a serem chamadas, mesmo em situação de privação de liberdade, pelo seu nome social. O artigo 3º vai falar a garantia de espaços de vivência específicos às travestis e aos gays privados de liberdade. Nesse caso,
A diferenciação que essa resolução conjunta está fazendo entre travestis e transexuais é a seguinte: os travestis seriam as pessoas que pertencem ao sexo masculino na dimensão fisiológica, mas que socialmente se apresentam do gênero feminino, só que eles não rejeitam o seu sexo biológico, ou seja, permanecem, por exemplo, com o pênis, caso tenham nascido como homens. E os transexuais, por essa resolução conjunta, são pessoas que são psicologicamente de um sexo e anatomicamente de outro, rejeitando o próprio órgão sexual biológico. Então, essa seria a diferenciação que essa resolução está trazendo, porque existem inúmeras discussões que vão problematizar essa questão das transexualidades e das travestilidades. Mas então, nesse caso, o artigo 3º vai garantir, por exemplo, às travestis e aos gays um direito de, nos presídios masculinos, terem um lugar separado, para que eles também, e elas, né, não sejam vítimas de violência por parte dos homens que estão lá na mesma situação. Nós vamos ter aí também, no artigo 4º, que os homens trans, né, quando a gente fala homem trans, a gente vai sempre dar primazia à identidade de gênero com a qual a pessoa se identifica. Então, se ela é um homem trans, é porque ela se identifica como homem, mesmo que biologicamente ela tenha nascido como mulher. E as mulheres trans, então tanto os homens trans quanto as mulheres trans, têm garantida e devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas, mais uma vez, pelo risco de que nas unidades prisionais masculinas venham sofrer todo tipo de violência sexual. Infelizmente, essa é uma realidade do sistema prisional, não só do sistema prisional, mas da nossa sociedade como um todo. Então, é uma forma de tentar garantir a segurança dessas pessoas. No artigo 5º, a gente vai ter garantido aí a liberdade, né, a faculdade de uso de roupas femininas ou masculinas, conforme o gênero, e a manutenção de cabelos compridos, se o tiver, garantindo seus caracteres secundários de acordo com a sua identidade de gênero. Ou seja, se eu sou uma mulher, que seja garantido para mim o direito de uso dos cabelos grandes, né, das unhas compridas, porque o sistema prisional ele tem essa perspectiva de enquadramento, de corte dos cabelos, né, mas isso faz parte da identidade da pessoa e tem que ser respeitado, como a gente está vendo aqui. Inclusive, o artigo 6º vai vir garantindo aí o direito à visita íntima, ou seja, que os gays, por exemplo, recebam seus companheiros, que as lésbicas recebam as suas companheiras, e as pessoas heterossexuais recebam seus companheiros e suas companheiras. Né? Ou seja, é uma coisa extremamente óbvia, mas que tem que ser positivada aqui de forma específica para que esses direitos sejam garantidos a essa camada da população. Por fim, temos também o direito à saúde no artigo 7º, e o parágrafo único é muito interessante, ele vai trazer aí a pessoa travesti, a mulher ou ao homem trans em privação de liberdade o direito de garantia do seu tratamento hormonal, que é fundamental para essas pessoas, né? Que está atrelado à sua saúde física, emocional. Então, assim, tendo essa sensibilidade para isso. Por fim, eu queria lembrar a todos que nós temos o recurso extraordinário 670422, que está tramitando, atualmente ele está suspenso por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio, mas que está analisando a necessidade ou não da cirurgia de transgenitalização, ou seja, de redesignação sexual, para alteração do registro das pessoas trans e travestis. E a boa notícia é que provavelmente esse recurso especial ele vai ter como resultado a desnecessidade da cirurgia, porque não é um órgão que define quem somos, não é ter ou não um pênis, uma vagina, um útero que vai definir a nossa identidade. Bom, é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Vamos nos manter atentos e fortes, críticos e continuar lutando por direito e cidadania para todos. Até a próxima!